Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus. A graça e a paz de Cristo Jesus possa reinar na tua vida. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa reinar na tua família. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da família Barueri, apresentando Reflexão em Família. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. É uma grande bênção poder entrar no teu lar, talvez no teu trabalho, talvez no teu carro, mas poder entrar na tua vida, ministrando a palavra santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esse é o motivo de anunciarmos o reino de Deus. Por isso, meu irmão, fique esperto. Jesus Cristo está voltando e queremos ser arautos, queremos ser aqueles que anunciam a volta do nosso Senhor. Por isso anunciamos o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme você já tem nos acompanhado, nós temos ministrado o Sermão do Monte e hoje gostaríamos de trazer mais uma reflexão muito especial para a tua vida. Se você puder, se você tiver essa possibilidade, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 23, nós vamos ler hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 7, 13 ao 23, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pois pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos grandes milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Sem dúvida alguma, o Sermão do Monte é um dos textos mais profundos de toda a palavra do Senhor, porque no Sermão do Monte nós vemos práticas da vida cristã de uma forma muito intensa. Ali no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta esses ensinamentos. Note como o Sermão do Monte termina, lá no capítulo 7, que acabamos de ler, não é? Versículo 28 e 29 diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus tinha uma diferença que era algo fantástico que destacava sobre a sua vida. A autoridade que ele tinha não era como a dos escribas. Os escribas ensinavam ensinamentos por ensinar. Dava ordem para que as pessoas cumprissem. Mas Jesus tinha autoridade, porque quando ele falava, quando ele ensinava, ele fazia com que as pessoas quisessem cumprir aquilo que ele estava falando. Então, Jesus não traz meros deveres cívicos, meros deveres sociais, meros deveres religiosos, mas ele trazia uma prática verdadeira, real, inspirando o coração dos seus ouvintes a cumprir aquilo que ele estava falando. Isso é um ponto muito importante em nossa reflexão. A reflexão de hoje nós iremos falar sobre o cuidado para com os falsos profetas. Podemos dizer que estamos entrando na reta final de nosso sermão, no Sermão do Monte, na nossa reta final desta série de reflexões a respeito do Sermão do Monte. E com tantas lições tão preciosas que o Senhor nos conduziu nessas últimas semanas, onde falamos sobre as bem-aventuranças, onde falamos sobre a oração do Pai Nosso. Quem não é impactado quando
presta atenção na oração do Pai Nosso. Nós falamos a respeito do juízo temerário, sobre um juízo cuidadoso que devemos ter. Falamos sobre, na última aula, na última reflexão, nós falamos sobre Jesus nos encorajando ali a orar, porque a nossa oração, ela pode e deve ser eficaz, porque reflete o nosso relacionamento com o Senhor. E hoje iremos tratar sobre o cuidado que devemos ter junto aos falsos profetas, quanto aos falsos profetas. Então Jesus passa a orientar os seus discípulos o cuidado, um grande cuidado ao qual nós devemos ter para não perder aquilo que temos recebido da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, fica ligado conosco, fica atento. Certamente há uma mensagem da parte do Senhor para a tua vida. Continue conosco que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Nessa sessão do Sermão do Monte, o nosso Senhor passa a alertar os seus discípulos quanto à objetividade da vida cristã. A vida cristã não é uma vida para ser levada solta ou sem compromisso. Pelo contrário, quando nós temos objetividade, quando nós temos propósito, nós caminhamos dentro de uma direção. E é isso que o Senhor nos alerta. Por isso nós observamos no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Com isto, o nosso Senhor nos mostra que existem dois caminhos. Com isto, o nosso Senhor nos apresenta que existem duas portas, e o verdadeiro cristão deve estar atento a isso. Ele não pode estar desapercebido a esta verdade. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Perceba que o relacionamento com Deus implica em uma decisão de seguir a maneira certa de se viver. Jesus chama o caminho para o céu de porta estreita. Chama o caminho para o céu de caminho apertado. Não porque lhe falta generosidade de querer salvar a todos, mas porque na prática, muito ou poucas pessoas realmente renunciam o seu próprio eu para procurar a Deus. Entrar pela porta estreita é uma decisão de deixar o peso do pecado, de tirar as arestas que nos prendem a este mundo e nos distanciam de Deus. Então, o caminho que conduz para a perdição. Isso é uma realidade, irmão. Existem dois caminhos, existem duas portas. Ou estamos em um caminho, ou estamos em outro. Ou estamos no caminho que nos conduz para o céu, ou estamos no caminho que nos conduz à perdição. Por isso ele diz, o caminho que conduz à perdição. Esta é uma realidade, é uma palavra que inclui uma ideia de desperdício, de perda da vida. Você está perdendo a sua vida ou você está ganhando a sua vida para o Senhor? O incrédulo está desperdiçando a sua vida, está perdendo a oportunidade de se tornar filho de Deus por meio de Jesus Cristo. É uma decisão. Não dá para nós falarmos que tudo legal, a maneira que você vai levando a sua vida, a maneira com que você conduz a sua vida está bem. Eu não sei, você que vai me dizer, seu caminho é estreito ou seu caminho é largo? A porta que você está buscando passar é uma porta estreita ou uma porta apertada? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. A porta estreita e o caminho apertado nos indicam uma caminhada com Cristo, que não deve ser uma caminhada que leva a bagagem do mundo. É estreita porque a bagagem do mundo, o peso do mundo, as coisas do mundo não podem ser acompanhadas conosco. Seja o pecado, seja embaraços, nós não podemos ser limitados pelos padrões humanos, pois no final deste caminho encontraremos a verdadeira vida. E só podemos encontrar vida em Cristo Jesus. Talvez você tenha ouvido que todas as religiões levam para o céu, ou levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu esse termo? É mentira. A única verdade que pode haver nessa frase é que todo mundo vai se encontrar com Deus, mas alguns para entrarem para os céus e outros para serem desprezados e conduzidos ao inferno. Preste atenção como segue o versículo, são poucos os que acertam com ela. As Escrituras não ensinam a respeito do universalismo.
Existem grupos de pessoas, até mesmo se denominando como cristãos, como evangélicos, que dizem que todas as pessoas serão salvas. Eu quero te falar com muito carinho, meu irmão, com muito carinho, minha irmã. Isto é uma mentira. Não são todas as pessoas que irão se encontrar com Deus. Não são todas as pessoas que irão para o céu. Você percebe, são poucos os que acertam a porta estreita. São poucos os que acertam o caminho estreito. Mas eu quero te dar uma boa notícia. A porta da graça está aberta. E ainda há espaço para você entrar nessa arca, para você entrar nesse local que te conduz para o verdadeiro Deus. Por isso, se posicione para glorificar ao Senhor. Abandone o caminho largo, o caminho de desperdício, o caminho de coisas mundanas, de coisas que você sabe que desagrada ao Senhor. E envereda pelo caminho da verdade, pelo caminho estreito, para a porta apertada e que o Senhor seja glorificado na sua vida. A exposição de Mateus 7, do 13 ao 23, revela o verdadeiro caminho a ser seguido por aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Este caminho exige atenção. Este caminho exige por parte daqueles que se lançam por esse caminho a seguir os preceitos e a direção do Senhor. Por isso, o Senhor nos dá um alerta. Podemos dizer que o Senhor acende uma luz amarela para nós, dizendo: cuidado para com os falsos profetas. Perceba o capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha que luz amarela interessante ao tratarmos neste momento de nossa reflexão. Acautelai-vos dos falsos profetas. Para evitar entrar na porta larga, para evitar enveredar-se pelo caminho largo, que corresponde à religião errada, o homem deve escolher determinado tipo de vida. Qual é a vida que você escolheu levar? É uma vida caracterizada pela fé? É uma vida caracterizada em buscar glorificar a Deus? E também o homem deve, para evitar o caminho espaçoso, que é o curso dessa vida muitas vezes nos leva, o homem precisa se desapegar das coisas deste mundo vil. O que é este mundo vil? É um mundo vaidoso, um mundo passageiro, que não caminha para a eternidade. Por isso, precisamos tomar cuidado com aqueles que advogam uma vida errada, ensinando doutrinas pervertidas, os quais encorajam os homens a andarem pela porta larga, podendo assim caminhar pelo caminho espaçoso. Meus irmãos, quantos homens, quantas mulheres ensinando uma falsa doutrina bíblica, ensinando que você pode se comprometer com as coisas mais variadas, com feitiçaria, se comprometendo com paganismo, se comprometendo com leitura de horóscopo, com bebedice, com uma vida fútil. Homens que ensinam tais coisas são falsos profetas. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. E como esses tais falsos profetas se apresentam? A palavra do Senhor nos orienta. Se apresentam disfarçados de ovelhas. Em tempos em que tantos pregadores performáticos, tantos pregadores que querem impressionar as pessoas pela sua forma de se vestir, pela forma que eles colocam as suas palavras, a nossa atenção precisa estar redobrada. Às vezes é com fala gentil, meiga, atraindo os mais incautos. Às vezes com palavras mais duras, mais agressivas, mais ásperas, impositiva, mas também atraindo os mais incautos, os mais imprudentes, aqueles que não estão com a palavra de Deus dia a dia ali lendo. Queridos, há profetas para todos os gostos, mas nós escolhemos enveredar pelo caminho estreito, pelo caminho que a palavra do Senhor nos orienta. Como identificar esses tais falsos profetas? São lobos roubadores, indivíduos que não cuidam das ovelhas, que pelo contrário, eles querem usufruir daquilo que lhe pertence. O verdadeiro líder,
O verdadeiro profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, não vai querer tirar de você. Pelo contrário, ele vai se dar a você. Se dar como? Meditando na palavra do Senhor. Aqueles que buscam fama, aqueles que buscam dinheiro, aqueles que procuram se apropriar da mente das pessoas. Às vezes ele não quer só tirar seu dinheiro. Às vezes as pessoas se preocupam muito com dinheiro. Não é só dinheiro, mas ele quer se ocupar da tua vida. Verdadeiros homens de Deus não são donos de ovelhas, mas eles são zeladores pelas ovelhas do Senhor. Estão sempre prontos a sacrificar a ovelha para tirar aquilo que pertence a elas para seu bel prazer. Versículo 16 do capítulo 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Os frutos representam a essência da árvore. Representam a sua finalidade, representam o seu propósito. O propósito da vida cristã ou da fé cristã é latente na vida de cada crente. O propósito da tua vida tem que ser latente, meu irmão. Às vezes a gente lê esse texto apenas joga para os outros, os falsos profetas. Será que você não tem sido um falso profeta? Alguém que tem professando uma fé falsa? Cuidado! Quais são os frutos que são latentes em sua vida? São frutos de fé? Assim, versículo 17, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Boa significa bem tratada, é em contraste com as árvores maltratadas, improdutivas. Já as árvores más significa podre, estragada, morta, que traz cheiro de morte, incapaz de produzir frutos por sua condição. Quais são os frutos que você mostra na sua vida? São frutos de vida. E quando falamos frutos de vida, frutos que enaltecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos estar atentos a isso. Toda árvore, versículo 19, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus antecipa o ensino do versículo 23, apresentando um quadro de juízo, porque o fruto deve ser coerente com a natureza da árvore, senão é falso, senão é ilusório. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Perceba, Jesus está encerrando esse artigo que estamos meditando, indicando na sua fala no versículo 16, por seus frutos os reconhecereis. Assim, agora no versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. No início ele fala isso, agora no final da meditação ele traz esse mesmo contexto. Jesus está enfatizando o conhecimento do fruto de cada crente, em especial dos profetas, que são dotados de responsabilidade ímpar junto ao rebanho de Deus. Irmão, pelos seus frutos você será reconhecido. A essência da árvore é apresentada através dos frutos. Quais frutos se conhece da sua vida? Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Esses versículos são instrutivos, são tão instrutivos como são problemáticos. Porque Jesus não nega as grandes obras feitas por esses falsos profetas, que vão desde a alta capacidade de induzir os incautos, ou os tolos, aqueles que não estão ligados à palavra de Deus, até a possessão de demônio, até expulsar demônios, e fazem isso em nome de Jesus, para enganar, para se apropriar alheia das ovelhas que não lhe pertencem. Perceba o quanto isso é problemático. Homens que fazem milagres, homens milagreiros, homens que ganham corações de outros homens. Isso é um problema. A grande lição é que o poder e o sucesso que o mundo vê não serve para o cristianismo. Ainda que tenhamos uma igreja com muitas milhares de pessoas, impressiona o mundo, mas não é isso que o Senhor trata como legítimo, porque o conhecimento de Cristo ele é revelado pela relação
pelo relacionamento que nós mostramos com o nosso Senhor. Não sei se você conhece essa história, se você já anda na fé há algum tempo, você certamente já ouviu. Vocês se lembram dos magos de Faraó? Que quando Moisés ele foi interpelar Faraó para que o Faraó deixasse o povo de Israel sair do Egito, Moisés ali, ele lançou o seu cajado em terra e seu cajado se transformou em uma serpente. Me chama a atenção que os magos de Faraó, ao verem essa ação de Moisés, fizeram a mesma coisa. Pegaram seu cajado, lançaram em terra e os cajados daqueles magos também se transformaram em serpente. Muitos falsos profetas, muitos magos têm feito cajados se transformarem em serpente. Mas para a surpresa daqueles magos, para a surpresa de Faraó, quando eles estavam todos contentes e alegres porque eles poderiam fazer as mesmas coisas que o Deus vivo de Moisés fazia, a serpente de Moisés engoliu as serpentes daqueles magos, engoliu aquelas serpentes mentirosas que queria iludir o povo, que queria iludir se fazer igual a Deus. Irmão e irmã, o verdadeiro fruto de Deus, ele se sobressai aos falsos frutos, porque é o Senhor quem nos garante, por isso devemos andar em retidão. Observe o texto quando fala, Senhor, Senhor, chamam Cristo de Senhor, chamam Deus de Deus, falam do Espírito Santo, mas não se sujeitam ao senhorio de Cristo. Estes não entrarão no reino dos céus, pois, conforme diz o texto, pois não fazem a vontade do Pai, antes vivem uma vida para a sua própria vontade, satisfazendo seus próprios interesses. Sua vida é dedicada a fazer os interesses do Pai ou fazer os seus próprios interesses? Só você vai poder responder isso. Muitos me dirão naquele dia, expressa o grande dia do Senhor, ao passo que a volta do nosso Senhor se aproxima. Mais e mais, Satanás tem se apropriado de embaraços a fim de enganar o homem. Fica atento, Jesus está voltando. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Que dura sentença é essa? O Senhor conhece as suas ovelhas. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e estas conhecem a mim. Ouça a voz do Senhor, meu. Saiba identificar a voz do Senhor. Você é a ovelha de Cristo? Saiba identificar a voz do Senhor. E o Senhor nos coloca um grande alerta. Nós estamos partindo para o final do Sermão do Monte. E o Senhor vai concluir esse sermão dizendo, acautelai-vos. Fica atento. Fica esperto. Cuidado com os falsos profetas. Não seja enganado. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja exaltado na tua vida. Que você não seja enganado. E a única forma de nós não sermos enganados é estarmos com a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas, podemos dizer, nos cobrindo. E sobre as nossas vidas, nos envolvendo, envolvidos pela palavra do Senhor. Eu quero orar por você. Se você tem se sentido confuso, eu quero orar ao Senhor para que o Senhor lhe esclareça a verdade da fé. E o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Pai, eu quero louvar o teu nome por meus irmãos e irmãs que assistem esses vídeos, assistem essas reflexões em família. Pai amado, que nenhum deles se vejam confuso, mas pelo contrário, que esta meditação seja instrumento do Senhor para clarear-lhes o entendimento. Que eles não venham a ser enganados por falsos profetas, por homens maus, por homens que buscam seus próprios interesses, mas que eles sejam homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, direcionados pela tua palavra, e eles possam perceber o perigo, Senhor amado. E assim o teu nome seja glorificado nesta vida. Conduza-os à verdade do Senhor. Se eles são ovelhas do Senhor, que eles ouçam a tua voz e reconheçam a tua voz. E aqueles que não são ovelhas continuarão no seu desperdício de vida, Senhor amado, até que o Senhor, a sua misericórdia os alcance e eles possam se voltar a ti, ó Pai. Pai amado, aqueles que têm levado uma vida insoluta, aqueles que têm procurado enganar ou buscado próprio interesse, manifestando a tua palavra, milagres e maravilhas, Senhor,
Tenha misericórdia desses, Senhor amado, enquanto há tempo, Pai. Que eles possam se achar no Senhor, pedir perdão dos seus pecados e se voltarem para a salvação que somente podemos encontrar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, meu irmão. Que a graça do Senhor seja manifesta sobre a sua vida e o nome de Cristo seja glorificado. Obrigado por estar conosco todo esse tempo. Que esta palavra bendita seja esteio para a tua vida e fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Tenha uma semana excelente, uma semana na presença de Cristo. E se o Senhor permitir, até a nossa próxima reflexão. Deus abençoe a todos.